Seja bem-vindo a mais uma aula no canal Aprender Fácil e hoje teremos a noção de conjunto, neste caso falando da teoria de conjunto. E dissemos que nós representamos um certo conjunto por uma letra maiúscula e os seus elementos nós representamos por letras minúsculas e sem repetição. Neste caso, conjunto A igual a E, I, O e U. Nós estamos a dizer que o conjunto é representado por uma letra maiúscula e os seus elementos, ou que nós chamamos de subconjuntos deste conjunto, que são os elementos deste conjunto, então nós iremos representar ou representamos pelas letras minúsculas separadas por intermédio de vírgula e sem repetição. Clique nesse like, subscreva-se no canal se for novo e vamos a isso. Agora vamos entrar na classificação dos conjuntos. Deste modo temos aí o conjunto singular. Quando nós falamos do conjunto singular, nós estamos a nos referir de um certo conjunto ou um determinado conjunto que tem apenas um único elemento. Então, se nós pudermos ali perceber e notarmos que há um certo conjunto que possui apenas um único elemento, então a este conjunto nós chamaremos de conjunto singular, porque é um conjunto que tem apenas um único elemento. E toda vez que você se deparar com um certo conjunto com apenas um único elemento, então é só classificar esse conjunto como conjunto singular. E já que assim, está na hora de nós podermos falar do conjunto vazio. Então, o que deve ser isso de conjunto vazio? Na verdade, nós tivemos a noção de conjunto singular, que é o conjunto que tem apenas um único elemento. Então, o conjunto vazio seria, na verdade, um conjunto sem nenhum elemento. Então, toda vez que você se deparar com um certo conjunto sem elemento, então podemos considerar que é o conjunto vazio. E este conjunto vazio é representado desta forma, ou então podemos representar desta outra forma. E quando nós falamos desta forma, estamos a nos referir do mesmo conjunto vazio. Se está entendendo com muita facilidade e se você está curtindo esta aula, então deixe o seu gostei, deixe o seu comentário para o desempenho deste canal, para que o algoritmo do YouTube leve esta informação para outras pessoas que precisam, para que também estas pessoas aprendam. E mais um tipo de conjunto para podermos aprender, que é o conjunto universal. E este conjunto universal é todo o conjunto que você encontrar representado por letra U. E claro, sem deixar de fora a característica de um certo conjunto, que é a letra maiúscula. Só que este conjunto é responsável pelo agrupamento de todos os conjuntos de um mesmo exercício para serem, na verdade, um único conjunto, compondo um único conjunto que nós podemos chamar de conjunto universal. E chegado a este ponto, teremos alguma noção de representação destes mesmos conjuntos. E nós dissemos que podemos representar os conjuntos de três formas. E dentre elas teremos que também aprender como é que eles são representados, conhecendo as suas formas e assim como a sua designação. Neste caso, a primeira forma de nós podermos representar o conjunto é aquela que nós chamamos de extensão. A segunda nós chamamos de representação por compreensão. E a terceira é que nós chamamos de representação por diagrama. Então, qual é a característica, como é que se apresenta um certo conjunto que está, na verdade, representado em forma de extensão? É toda aquela forma que nós representamos por intermédio de chavetas. Neste caso, representando um conjunto, levando uma das letras maiúsculas do alfabeto latino e podermos ali representar os seus elementos ou subconjuntos por intermédio de valores ou letras minúsculas separados sobremaneira por intermédio de vírgula e sem repetição. Esta é que é a representação por extensão. Agora, representação por compreensão. O que será isto? Representação por compreensão, na verdade, é representado mostrando uma certa informação que fale a respeito do mesmo conjunto, sem poder apresentar os números, mas sim falando, na verdade, o que acontece dentro dos elementos, ou seja, dentro do conjunto ou no subconjunto. Então, aquilo que se encontra dentro do conjunto é que nós representamos por intermédio de escrita de uma forma formulada. Então, aquilo que aparecer lá é o que nós teremos que falar. Neste caso, se o conjunto A
é possuído por número 1, 3, 5, 7 e 9. Então podemos analisar e termos a conclusão e podermos afirmar categoricamente que os valores, os elementos do conjunto A são números ímpares menores que 10. Neste caso, números ímpares positivos menores que 10. Então, a esta mesma análise, essa mesma informação, nós representamos por intermédio de chavetas e dando a informação e dando a noção do que terá acontecido no conjunto A. Em suma, esta forma de representação se adequa ou consiste na análise e podermos ali verbalizar tudo aquilo que nós conseguimos ver. Se está tudo certo, colocamos a coisa como é que está e ficará certo. Então, de seguida, nós temos aí, né, a representação por diagrama. E como é que funciona esta representação por diagrama? A representação por diagrama, na verdade, não foge de nós podermos também representar o mesmo conjunto. Desde nós estamos a representar o conjunto A, então teremos que representar o conjunto A. Então, dentro do diagrama, o diagrama é este contorno que nós conseguimos ver. E dentro deste diagrama, nós precisamos envolver todos os elementos do conjunto A, em que, no caso, nós já sabemos que, por compreensão, nós dissemos que são números ímpares menores que 10. Então, é só pensarmos nos números ímpares positivos menores que 10 e colocamos aí. Ou, simplesmente, nós observamos atenciosamente e com todo o cuidado para não poder errar e podermos ali levar tudo que está lá no conjunto A na forma de extensão e podermos transferir para este lado no diagrama de Venn. E já está prontinho. Fazemos na representação de conjunto por intermédio de extensão, compreensão e por intermédio de diagrama. Caso haja uma inquietação, uma dúvida ou qualquer informação, sugestão, deposite no comentário. Então, estas são as três formas que nós podemos representar o conjunto: por extensão, por intermédio de chavetas, os seus elementos separados por intermédio de vírgulas e sem repetição, por compreensão, representando a informação que fala a respeito desta representação, do jeito que ela se encontra e a sua característica, e por diagrama já sabemos que é só fazermos o diagrama e podermos ali transportar todos os elementos que estão citados na extensão, pode ser também na compreensão, e podermos ali levar todos eles a poderem estar num único conjunto, ou seja, no mesmo diagrama, e a gente para por lá. Então, é mais ou menos isto na parte da representação de conjuntos. Já que é assim, está na hora de nós podermos aprofundar um pouquinho mais com a nossa matéria, falando de cardinal de um conjunto. E o que será isso de cardinal de um conjunto? Nós chamamos de cardinal de um conjunto a referência de nós podermos controlar e sabermos qual é o número dos elementos de um certo conjunto. E ao passo que nós sabermos qual é o número de elementos do nosso conjunto, aí nós saberemos, na verdade, que estaremos a falar de cardinal de um certo conjunto. E este cardinal de um certo conjunto é representado por número dos elementos do conjunto A, ou cardinal do conjunto A, que estaremos a falar, não é, do número de elementos daquele mesmo conjunto A, e que por sinal também pode vir levar também uma outra denominação, ou um novo conjunto B, C, e por lá vai, não é? Usando o exemplo de conjunto A, porque é o conjunto mais fácil para mim. Então, como exemplo, teremos aí o conjunto A igual a 2, 4, 6, 8 e 10, né? Então, pode haver um certo momento que vai se deparar com um certo exercício que te peça que encontre o cardinal de conjunto A representado por esta forma ou naquela forma. Então, cardinal de um certo conjunto, nós dissemos que primeiro nós verificamos, observamos o que está acontecendo no subconjunto, ou seja, os elementos daquele conjunto. Então, nós contamos o número daquele conjunto, né? O número dos elementos daquele conjunto. Neste caso, temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro do conjunto A. Então, cardinal de A será igual a 5. Simplesmente assim, e já está. Agora, conjunto potência ou potência de um certo conjunto. O que será? Quando nós falamos a respeito de conjunto potência ou potência de um certo conjunto, é muito diferente de nós podermos falar de cardinal de um determinado
conjunto. Lembrando que cardinal de um determinado conjunto é de nós podermos analisar, vermos quantos são os elementos que se encontram dentro daquele conjunto e podermos representar um número deles dizendo cardinal igual a tanto. Agora, potência de um certo conjunto A é igual a 2 elevado ao número dos elementos. Que neste caso, se nós formos a procurar a potência do conjunto A, teremos que primeiro achar o cardinal de A, que no caso sabemos que é 5, porque é o número dos elementos do conjunto A. Agora, na potência do conjunto A, teremos que dizer que a potência do conjunto A será igual a 2 elevado ao número dos elementos que é o cardinal de A. Neste caso que é 5, então, potência de A igual a 2 elevado a 5, que no caso ficaremos com potência de A igual a 32. Então, isto significa que potência do conjunto A é igual a 32, neste caso, com aquele número de elementos. Se ainda você não deixou seu like, deixe o seu like. Se ainda não deixou seu comentário, então aproveite de deixar o seu comentário, porque agora vamos nas últimas. Então, agora vamos falar a respeito de relação de pertença. Dissemos que X pertence ao conjunto A se e somente se X é elemento de A. Caso contrário, diremos que não pertence. Neste caso, vamos dar um exemplo. Que nós teremos ali o conjunto A igual a 0, 2, 3 e 5. Então, vamos supor que nós temos um espaço em branco, em que nós temos o 3, espaço em branco A, para podermos preencher com pertence e não pertence. E temos 4, espaço em branco A. Então, nós dissemos assim, que X pertence ao conjunto A se e somente se este X é elemento de A, ou seja, pertence ao conjunto A. Neste caso, se nós percebermos ou observarmos dentro do conjunto A e percebemos que temos o número 3, então diremos que 3 pertence ao conjunto A, porque aquele número, na verdade, é elemento daquele conjunto A. Só que se nós formos a continuar a observar, ou voltarmos a observar com tanta atenção, vamos perceber que não temos número 4 dentro do conjunto A. Então, desta maneira, ou desta ordem de ideia, nós diremos que 4 não pertence ao conjunto A, porque aquele 4 não é elemento do conjunto A. Ou seja, não está dentro do conjunto A. É mais ou menos isto que você precisa para ser feliz na matemática, na relação de pertença. E de seguida vamos falar da última relação, que nós chamamos de relação de inclusão. Para não deixar o vídeo extenso, eu preparei mais uma aula 2, poder apresentar aqui para vocês, para poderem ser mais avançados e conhecerem e saberem mais outras coisas. Então, neste caso, relação de inclusão. Daremos o exemplo de um certo conjunto de números que nós representamos aí, conjunto A igual ao número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E por outra, nós temos aqui mais o conjunto B, que é 2, 4, 6, 8 e 10. Então, como é que acontece? Na relação de inclusão, na verdade, nós queremos observar e saber, na verdade, o que está a acontecer num conjunto e no outro conjunto. Neste caso, nós percebemos que todos os elementos do conjunto B são elementos do conjunto A. Quer dizer, nós temos 2 no conjunto B, lá também temos 2. Temos 4, lá também temos 4. Temos 6, lá temos 6. 8 aqui, 8 lá. 10 aqui, 10 lá. Então, provavelmente, todo este conjunto aqui pertence ao conjunto A. Então, não é que diríamos que o conjunto B pertence ao conjunto A. Falando dessa forma, a coisa está errada, não é? Porque sim, claro que nós sabemos que o conjunto B pertence ao conjunto A, só que, na verdade, a forma mais clara e correta de nós podermos fazer isto, quando um certo conjunto pertence ao outro conjunto, então dissemos que aquele conjunto está contido no outro conjunto. Então, nesta forma, dissemos que o B está contido em A. Então, representamos desta forma. É simplesmente assim quando nós percebemos que um certo conjunto pertence ao outro conjunto. Agora, caso contrário, nós diremos que não contém ou não está contido no conjunto A. Se alguns elementos não fizerem parte daquele conjunto, então nós diremos que não contém. Por hoje, a gente termina por aqui e até o próximo vídeo. A gente tem um encontro marcado no próximo vídeo, então até a próxima. Aprender fácil.